Graça e paz. Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 9. Graças a Deus por esse tempo precioso que nós temos estudado a palavra, orado, jejuado, buscando para nossa igreja, para as nossas famílias, para a nossa vida pessoal e para a nossa nação, um operar de Deus poderoso. Eu creio que Deus está fazendo. E mais que as nossas orações serem atendidas, os nossos pedidos respondidos, eu tenho certeza que a nossa vida está sendo fortalecida no Senhor através da meditação, do estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós necessitamos de Ti. E confessamos, Senhor amado, que somos carentes da Tua presença, somos carentes do Teu poder, da Tua direção e da Tua orientação. Pedimos-te, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a tirar da Tua palavra, neste momento, aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 9 de Atos é um capítulo que fala de alguns assuntos, tem alguns temas e alguns personagens muito importantes. Mas nós vamos nos concentrar basicamente no personagem Saulo ou Paulo e na sua história. O tempo não nos permite avançar muito mais do que isso. Eu quero, antes de dar prosseguimento, lembrar de um detalhe, fazer uma observação e, de certa forma, fazer uma reparação. Em um dos vídeos anteriores, eu disse que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, foi uma expressão equivocada. Na hora de formalizar a frase, eu me equivoquei e deixei passar. E quero dizer o seguinte, não houve essa mudança de Saulo para Paulo. Pelo contrário, ele tinha os dois nomes. O nome Saulo era o nome de Paulo judeu, ou o nome de Paulo era o nome de Saulo, porque ele tinha a cidadania romana. Então, uma só pessoa tinha dois nomes. Ele era judeu e ele também era romano, por cidadania, não é? De nascimento judeu. E às vezes ele é até chamado Saulo e Paulo, né? Saulo de Tarso e também Paulo de Tarso. Então é uma só pessoa e não houve essa mudança de nome, não. Claro que o nome dele tem um significado que significa pequeno, porque isso tem muito a ver com também o propósito de vida, o propósito com Deus. E ele, por um grande tempo da sua vida, sentiu-se muito grande, mas Deus, na sua presciência, certamente conduziu os seus pais e as autoridades darem ele o nome de Paulo, significando pequeno, porque Deus sabia que tudo mudaria na sua vida no futuro, não é? Então ele, por um tempo, viveu como grande, mas, na verdade, Paulo tornou-se um pequeno diante de Deus, diante das situações, por depender de Deus. Amém? Eu quero ler os dois primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, que ainda nos faz lembrar do Saulo, ou do Paulo, aquele que perseguia a igreja, não é? E veja bem a fúria de Saulo ou de Paulo contra a igreja. Versículo 1 e versículo 2 dizem assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Essa expressão, respirando ameaças, é muito forte. Respirando ameaças contra os discípulos, contra a igreja. Quando nós falamos de respirar, nós estamos falando de oxigênio, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando daquilo que motiva, daquilo que é energia, daquilo que leva a pessoas a manter-se viva, a manter-se de pé. E essa era a razão, esse era o oxigênio de Paulo, perseguir a igreja. Havia
uma ira muito grande, uma raiva muito grande dele contra a igreja, contra os discípulos. E ele vai até o sacerdote pedir então o quê? Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Ele pediu cartas para visitar as sinagogas de Damasco, para ali fazer uma vigilância, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, ou que era cristão, que tinha recebido Jesus ali na sinagoga, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Paulo estava fazendo uma inspeção, ele queria cartas para fazer uma inspeção na sinagoga dos judeus, para averiguar se alguém ali, algum judeu, tinha decidido por Jesus em função da pregação dos discípulos que haviam saído de Jerusalém. E foi dado a ele as cartas para irem às sinagogas. E ele foi com esse intuito de prender homens, prender mulheres e assim fazer justiça própria e justiça religiosa contra os discípulos do Senhor Jesus. Nos versículos 3 e versículo 4, Jesus se revela a Saulo quando ele estava a caminho, quando Saulo estava indo em direção a Damasco para cumprir esse objetivo. O Senhor Jesus aparece ali no meio do caminho e Saulo tem uma experiência sobrenatural. Nós conhecemos muito bem essa experiência que Saulo ouve da parte do Senhor Jesus uma pergunta. Mas antes da pergunta, Jesus aparece como uma luz muito forte e Paulo e todos aqueles que estavam com ele caíram ao chão. Os pregadores até dizem que eles caíram do cavalo. Nós não sabemos se eles estavam a cavalo de fato, de verdade, mas a possibilidade de estar é muito grande, porque era o veículo de viagem, eles estavam viajando de um lugar para outro, certamente estavam mesmo a cavalo. E tanto Saulo ou Paulo, com a sua equipe, com a sua comitiva, que iria perseguir a igreja, todos foram tocados poderosamente pela presença de Jesus, pela luz de Jesus, por aquele clarão, e todos caíram no chão. E é impressionante que Jesus fala naquele momento para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Faz essa pergunta, por quê? Saulo não estava perseguindo de fato Jesus literalmente, pessoalmente, mas estava perseguindo a igreja. Mas quando se persegue a igreja, é claro que está perseguindo também a Jesus, está perseguindo ao Senhor, porque Jesus é a cabeça da igreja. E quem maltrata o corpo, maltrata também a cabeça. Quem maltrata os membros, maltrata também a cabeça. E assim Jesus estava se sentindo, e Jesus considera esse fato. E depois de eles caírem, Jesus faz essa pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ao ouvir esta voz tremenda, poderosa, ele passa a ter o seu encontro com Deus, e ele pergunta para Jesus: Senhor, quem és tu? Quem és tu, Senhor? E Paulo não está entendendo, compreendendo. E Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Impressionante a experiência que ele teve com o Senhor. É bom nós pensarmos um pouquinho aqui que sempre que uma pessoa tem a sua mente, o seu entendimento aberto pela palavra, pela presença do Espírito Santo, de certa forma ele cai de algum lugar, ele cai de alguma coisa, ou ele cai em si, ou ele cai de uma frustração, ele cai de uma decepção, algo acontece. De certa forma, essa pessoa cai, não é? Cai porque ela é orgulhosa, ela é vaidosa, e ela é obstinada por alguma coisa equivocada. E ela cai desta situação. E foi o que aconteceu, o que ocorreu com Paulo e aqueles que estavam com ele também. E versículos 5 e 6, Paulo, com seu diálogo com Jesus, Jesus se identifica a ele,
pergunta por que está perseguindo, e de repente Jesus manda ele se levantar e entrar na cidade. Interessante que nesse momento Saulo já não enxergava mais. Paulo ouvia, mas Paulo não enxergava. E todos aqueles que estavam com ele ouviu também. Mas acho que aqueles que estavam com ele não ficaram cegos, somente Saulo ficou cego. Foi um tratamento específico, um propósito específico. Porque penso que os demais não ficaram cegos, não perderam a visão. Porque Paulo teve que ser conduzido, agarrado da mão por alguém. E certamente foram aqueles que estavam com ele. Alguém ou alguns da sua equipe que estavam com ele, que o levou até a cidade onde Jesus designou que ele fosse. Ele foi levantado e conduzido à cidade. E do versículo 7 ao 9, nós vemos ali cada versículo com um ensinamento e com uma luz extremamente importante para nós. Algo maravilhoso, algo poderoso para entendermos melhor ainda cada situação e cada detalhe. O versículo 7 diz assim: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ficaram mudos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles não viram a Jesus, não viram quem estava operando aquela situação. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, quem abriu os olhos? Os amigos e também Saulo. Mas Saulo, quando abriu os olhos, nada podia ver, ele estava cego. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Então aqueles outros não ficaram cegos, porque eles guiaram a Paulo. E o versículo 9: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Não sei se Paulo ali entrou num propósito de jejum, ou se Paulo perdeu o apetite pelo choque, pelo impacto da experiência, pelo impacto de ter encontrado-se com Jesus, de ter ouvido Jesus, de entender que a vida dele estava toda errada, que a vida dele estava toda equivocada, que ele precisava de mudar de vida. Talvez seja essa a razão e ele tenha perdido o apetite. Sei que ele não comeu durante 3 dias e ele começou a orar. E ali ele começou a orar e começou a ter experiências fortes com o Senhor. Do versículo 10 ao versículo 19, Deus fala a Ananias, que era um discípulo da cidade de Damasco. Deus fala a ele, dá a ele o endereço de onde Saulo estava. E diz para ele: olha, Ananias, Saulo está em determinado lugar, na casa de fulano, na rua direita, com todos os detalhes. Vai lá, porque você vai ser usado para restaurar as vistas dele, e eu tenho com Saulo um grande propósito. É claro que Ananias resistiu a princípio. Ananias conhecia a fama de Saulo. Ananias sabia o quanto Saulo perseguia a igreja. E Ananias agora, sabendo que Saulo estava indo em direção à igreja de Damasco, da cidade que ele estava, e para perseguir a igreja, ele, de certa forma, estava até contente, porque Saulo não conseguiu chegar no seu propósito. E Deus pede agora a Ananias para ir orar com ele. E Ananias, de forma muito natural e humana, ele de fato resiste. Mas Deus foi falando com Ananias, foi dando orientação a Ananias, e ele decide obedecer. Eu acho interessante quando ele chega naquela casa para orar e para curar Saulo da sua cegueira momentânea. É claro que essa cegueira Deus colocou para um propósito e com um tempo determinado. Ananias, já com o coração e a mente mudados por causa daquilo que Jesus havia falado a ele, ele chama Saulo de irmão. Ele fala: Saulo, irmão, Deus me mandou aqui, me revelou para eu vir
e para orar por você, para impor as mãos sobre você, para você recuperar a sua vista. Isso está no versículo 12. Então, Ananias ora e Deus opera maravilhosamente na vida de Saulo e ele recobra a sua visão, ele recupera a sua visão e algo sobrenatural aconteceu ali naquele momento. A partir daquele momento, Saulo, após recobrar a visão, Saulo já voltou a enxergar, Saulo já voltou a comer e ele já recobrou as suas forças e já teve um outro posicionamento. Saulo ali já havia passado por um processo de conversão que é o processo instantâneo. Paulo não estava totalmente transformado. Paulo não estava completamente amadurecido. Claro, a gente lendo as cartas de Paulo, nós vamos entender que Paulo também foi impetuoso, Paulo foi precipitado, Paulo falhou, Paulo também tinha problemas com a carne, todo tipo de problema que o ser humano tem. Mas Paulo ali já havia se convertido. O que é a conversão? É o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Novo nascimento é a pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pela fé ao ouvir a palavra de Deus e tomar a decisão da conversão. Porque a conversão não é outra coisa senão a pessoa estar seguindo um caminho, uma direção e tomar depois uma direção oposta. E essa foi a grande conversão, uma das grandes conversões do Novo Testamento. Aquele que era perseguidor da igreja, que seguia o caminho de perseguir a igreja, ele toma um caminho contrário e passa a ser uma pessoa perseguida pelas autoridades. Então, conversão é uma mudança de vida, uma transformação de vida, mudança de propósito, transformação de propósito. E a obra de transformação na pessoa vai acontecendo paulatinamente. Mas a conversão é genuína e Paulo, agora nascido de novo, ele começa a ter a sua experiência com o Senhor de maneira muito forte e também ficando cheio do Espírito Santo, porque a oração de Ananias era para ele curar a visão e para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. E no versículo 25, ou melhor, do 20 ao 25, Saulo já aparece em Damasco pregando a palavra de Jesus. Ele foi para aquela cidade perseguir os cristãos, ver se achava, se encontrava em alguma sinagoga algum judeu que tinha se convertido. E olha só, não houve tempo, ele se converteu antes. Glória a Deus por isso, não é? Ele se converteu antes e agora, cheio do Espírito Santo, ele passa a ser um pregador naquela cidade que ele havia ido com o propósito de perseguir. E todos na igreja ficaram assustados com a presença de Saulo e Paulo, né, que é a mesma pessoa, e assim cheios de dúvidas, preocupados, reticentes, é claro. E no versículo 23, ouça esse versículo, Saulo, porém, ou melhor, desculpem, o 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar a vida. Olha só, Paulo que queria tirar a vida dos cristãos, agora os seus conterrâneos, aqueles que eram judeus da sua religião também, queriam tirar a vida de Paulo e Saulo, que é a mesma pessoa, porque agora ele havia se convertido e estava pregando Jesus. É impressionante como isso ocorre. Logo, ele, Saulo, que era o perseguidor, começa a ser perseguido. Sabe por quê? Porque aqui está cumprindo-se uma palavra que Jesus disse a Ananias, lá no versículo 16. Olha o que Jesus disse: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus estava dizendo, fique tranquilo, Ananias, que eu vou usar Saulo e ele vai entender
o quanto é importante, vale a pena sofrer pelo meu nome. Essa é a experiência de um homem de Deus, não é? Então, ele entendeu que aqueles que ele perseguiu eram felizes por sofrer pelo nome do Senhor, e que agora ele tornaria também uma pessoa feliz por servir ao Senhor, mesmo sofrendo perseguições por causa do Senhor. E Paulo, nessa situação em Damasco, teve que fugir. A Bíblia diz aqui no texto que ele, do versículo aqui em diante, 26, mais ou menos, ou melhor, no 25, os discípulos tomaram ele e desceram ele, certamente ele estava em um andar superior, desceram ele dentro de uma cesta, por uma janela para que ele pudesse fugir. É impressionante a Bíblia, há tempo para todas as coisas. Lá na frente, pediam Paulo para não ir a um determinado lugar, porque ele seria perseguido. Ele não quis fugir da situação. Ele disse, não, eu vou enfrentar, Deus está me mandando eu ir. Então há tempo para tudo, há um tempo de enfrentar determinada situação, mas há tempo também de se resguardar. E esse aqui era o tempo de Paulo não enfrentar aquela perseguição e se resguardar, fugindo, se protegendo. E assim, juntamente com os discípulos, aconteceu. Do versículo 26 ao 30, Paulo havia fugido e ele foi se deparar agora lá em Jerusalém. E em Jerusalém ele vai estar com os discípulos, com os apóstolos, melhor dizendo, e certamente Paulo pensou que seria muito bem recebido, porque como ele era um homem importante em Jerusalém, na sinagoga, no sinédrio, ele podia ser agora bem recebido e respeitado. Mas o que ocorreu é que os apóstolos estavam desconfiados. Os apóstolos não estavam acreditando na veracidade da conversão e da vida dele. Mas ele teve paciência, não é? E esse tempo passou. Então os apóstolos começaram a desconfiar e não dar o apoio devido a ele, mas graças a Deus, Deus levanta um homem chamado Barnabé. No versículo 27, olha aí Barnabé entrando em cena. Se não me engano, é a primeira vez que Barnabé entra em cena para apoiar, para ajudar Saulo. É impressionante isso. Barnabé depois se tornou um auxiliar de Saulo, mas no início ele foi a pessoa mais importante na conversão e no ministério de Saulo. Ele não se importou com isso. E Paulo foi crescendo ministerialmente. E lá na frente, depois, quando a Bíblia fala dos dois, já o nome de Paulo vem primeiro, Paulo e Barnabé. E Barnabé não brigou por isso, não teve ciúme e continuou cuidando daquilo que devia cuidar, cumprindo o propósito. O mais importante na nossa vida não é a posição que nós ocupamos. O mais importante é nós sermos fiéis e cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Barnabé não foi famoso como Paulo foi, mas Barnabé, com toda segurança eu digo, ele tem muitos galardões nos céus, e talvez até mais galardão que Paulo. Por quê? Porque Paulo dependeu do coração e do ministério de Barnabé. Barnabé foi aquele que preparou para Paulo, ou preparou Paulo para o ministério. Isso é algo muito tremendo quando nós entendemos esse princípio. E Barnabé, entrando em ação, cuida de Paulo, porque os apóstolos não estavam entendendo, mas Barnabé teve mais sabedoria do que os próprios apóstolos, e assim ele cuida de Paulo. Eu quero concluir esta palavra. Como eu disse, não há tempo para a gente falar dos demais personagens, das demais experiências, mas espero que você leia aí na sua casa e medite em tudo mais. O versículo 31 para concluirmos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Impressionante isso, né? A igreja viveu tempos de paz, de sossego, e viveu tempos
de perseguição, de batalha e de dificuldade. Assim é a nossa vida na terra. Eclesiastes capítulo 3 já nos ensina sobre isso, que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de nascer e há tempo de crescer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Nós devemos discernir esses tempos e devemos saber lidar e cuidar da nossa vida e daqueles que estão ao nosso derredor, em volta de nós também, não é? Quando é tempo de paz e quando é tempo de guerra. Assim vivia a igreja. Houve o tempo que não era de paz, mas houve também o tempo que era de paz. Lá em Jerusalém havia muita perseguição, mas nas redondezas havia muita paz. E, sobretudo, havia o enchimento e o poder do Espírito Santo de Deus na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estudamos de forma mais enfática o personagem Saulo, mas também o personagem Barnabé e Ananias, que foram fundamentais para o desenvolvimento do ministério do apóstolo Paulo. Preste atenção nisso. Você nem sempre será, nem todos serão um grande pregador, ou nem todos terão um ministério também muito expressivo como Paulo, como outros homens de Deus. Mas todos nós podemos ser tão importantes como Ananias e como Barnabé. Simplesmente, às vezes, para dar um suporte, para dar uma ajuda, para fazer alguma coisa que contribua para que um homem ou uma mulher de Deus seja levantado na nação, na igreja, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o capítulo 10.